Hoje eu quero te mostrar um gráfico que permite duas operações completamente diferentes, uma compra e uma venda, e na minha opinião as duas faziam sentido. O problema não era escolher um lado, o problema era abandonar a narrativa no meio do caminho. No trading você não precisa acertar sempre, mas você precisa ser consistente com a forma de como você interpreta o mercado. Fala aí pessoal, vocês estão bom? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês essas duas operações e todo o contexto por trás de ambas, beleza? Então a gente tinha essa estrutura de 5 minutos, que eu estava operando dentro dela, beleza? Então eu estava esperando o quê? Alguma coisa que o mercado me alinhasse aqui para pegar algum tipo de compra nessas regiões, ok? Então eu tinha o quê? Um nível chave de 15 minutos, porque eu vim aqui nesses 15 minutos e a gente pode observar que a gente tinha uma ineficiência, né, entre essas duas barras. Então eu marquei isso daqui como um nível chave, ou seja, um nível de atenção, um nível importante, que ele fecha essa ineficiência aqui dos 15 minutos. Então eu estava esperando esse movimento, né, que ele pudesse chegar nessa região e alinhar alguma coisa. Só que quando você olha aqui pelo minuto, você observa que o quê? Que o mercado estava seguindo, né, esse flow de baixa aqui, topos e fundos descendentes, até o momento que o mercado faz o quê? Rompe para cima. Ou seja, a gente não fala de fluxo com estrutura. Aí você poderia imaginar o quê? Que isso daqui é uma região de order block, certo? Só que você precisaria, como foi uma barra muito forte, você precisaria do quê? De algum fluxo. Então aqui ele colocou um fluxo, olha só, topo, fundo, topo mais baixo. Então se ele fizer algum movimento assim, a gente até poderia entrar na compra, certo? Só que olha lá como é importante o fluxo alinhar. Olha o que ele fez. Ele já rompeu para baixo, né? Sem nem pensar. Então o fluxo não alinhou. Tá vendo? Aqui foi o último topo, ó, topo, fundo, topo mais baixo, fundo mais baixo, depois ele fez um outro topo mais baixo e depois ele já rompeu direto. Então se você não esperou o alinhamento, você vai tomar esse stop fazendo esse trade no toque. Mas aqui ainda você tinha alguma possibilidade de liquidez. E como foi um movimento bem forte, você poderia acreditar que o mercado poderia vir aqui, usar esse fundo aqui como liquidez, mitigar o order block e ele continuar, entendeu? Tudo vai depender do que você acredita e se estiver dentro do seu plano de trade, beleza? Só que como no meu plano eu prefiro que ele atinja regiões melhor precificadas, principalmente fechar algum nível chave, eu esperaria esse fluxo confirmar para tentar pensar em fazer alguma operação, tá bom? Aí vamos lá. Aí o mercado, quando ele fez esse fechamento aqui de baixo, olha aqui pelos 5 minutos. Você tá vendo que o mercado fez o quê? Um 5 interno aqui. Então aqui é um e 5. Porque você pode ver que ele varreu esse topo aqui como liquidez, certo? Então ele varreu esse topo como liquidez e colocou para baixo. Como a gente está dentro dessa estrutura de 5 minutos, a gente entende como um 5 minutos interno. E bem lá, chegamos aqui no nível chave de 15 minutos. Vamos observar o que o mercado faz aqui. Olha só. O mercado está o quê? Dentro dessa estrutura dos 5 minutos interno. Ele veio fazendo um fluxo. Então, ó, topo. Até que ele veio aqui e virou. Esse paviozinho aqui, ele chegou a romper o fundo da outra barra, tá? Então é como se ele tivesse feito isso daqui. É que aqui não dá dando pra ver, que tá muito perto, mas ele chegou a varrer essa liquidez do fundo. E aí o mercado vem e simplesmente rompe. Ou seja, ele faz um choque de fluxo. Não era isso que a gente queria no começo do que a gente estava comentando aqui? Então aqui ele faz um choque de fluxo. Deixa eu colocar aqui como... É um 15 segundos, né? Porque o fluxo do minuto é um 15 segundos. Mas aqui eu vou colocar um choque de fluxo. Agora, se vocês sabem e observam sempre que eu falo por aqui, quando ele varre essa liquidez e coloca essa região para cima, nós temos um order flow de compra aqui, certo? Porque teoricamente ele cumpriu os requisitos dentro dessa correção, dentro desse pullback, dessa estrutura de 5 minutos. A partir do momento que ele mitigou esse nível chave aqui de 15 minutos, a gente pode acreditar, dependendo do seu plano de trade, que a partir desse momento que ele quebrou o fluxo, o mercado pode vir aqui e nos dar uma continuidade no movimento de alta.
Então, se você quiser fazer uma compra nesse sentido aqui, você pode fazer. Só que eu quero te mostrar a minha visão e a verdade por trás das coisas. Porque seria muito simples eu falar assim, bom, eu fiz essa compra aqui no toque. E o que não estaria errado se estiver dentro do seu plano de trade, ok? Ele realmente mudou o fluxo comprador. Obviamente, esse choque que ele fez aqui é apenas uma antecipação, tá? Porque nós temos uns 5 minutos internos. Então, para confirmar, teoricamente, ele teria que virar esse fluxo de 5 para depois ele vir e te dar alguma certa compra. Só que como você quer pegar esse início de movimento depois dessa mitigação, você já pode entender que o mercado pode vir aqui, fechar essa ineficiência em aberto, para depois ele continuar, né, o fluxo comprador, como estava no restante do dia. Só que qual foi a minha leitura? Observa aqui que eram 10h23 aqui. E o mercado, olha só, 27, 28, ou seja, 10h30 o mercado vai abrir os Estados Unidos. Então o que na minha cabeça eu tinha? Eu tinha pensando, a gente tem essa região aqui embaixo, ainda ineficiente. Então, como ia abrir o mercado americano, e o índice gosta sempre de utilizar, né, a gente como liquidez, eu pensei o quê? Cara, aqui o mercado pode continuar esse flow aqui do minuto interno, né, dos 5 minutos interno, vir aqui utilizar esse fundo como liquidez, e aqui sim ele alinhar alguma coisa para compra. Então, eu não quis fazer esse trade no toque porque eu acreditei que era muito arriscado, justamente pelo horário. Entendeu? Então assim, meu plano aqui estava tudo certo para fazer essa operação. Só que como tinha a abertura do americano, do gringo, né, do americano, eu preferi não fazer esse trade por conta dessa ineficiência aqui embaixo. E aí o que o mercado fez? Quando o mercado americano abriu, ele já foi direto para cima. Ou seja, você teve um choque de fluxo aqui, e aqui você teve o quê? Um boss. Certo? Então aqui você teve uma continuidade daquele movimento. Então você percebe aqui que o mercado estava dentro de uma correção até o momento que ele fez um choque de fluxo, depois de mitigar um nível chave de 15. O mercado foi, nos deu a compra, acabei não entrando por conta dessa ineficiência embaixo, porque era a abertura do mercado americano. Acreditei que ele podia utilizar esse fundo aqui como liquidez, mas isso não invalida o operacional e o plano, tá, pessoal? O interessante aqui é que eu estou mostrando como eu pensei na hora. Mas você fazer esse trade no toque não teria problema nenhum, se estiver dentro do seu plano. É isso que eu quero te mostrar. O mercado ele faz sempre a mesma coisa, tá bom? Porque se eu tivesse entrado nessa operação e ele tivesse me dado o stop, eu ia falar, não tem problema, porque eu sei que essa região aqui poderia acontecer isso. Então eu sabendo o que pode acontecer, para mim fica muito mais simples eu tomar risco se eu quisesse nessa região, mesmo se eu tomar o stop, porque eu vou saber o motivo. Beleza? Aí o mercado se colocou fez esse boss, vamos ver. E aqui, olha só, ele fez um fake choque. Por que é um fake choque? Um fake boss, no caso. Vou colocar aqui como fake boss. Por que é um fake boss? Porque ele não varreu nenhuma liquidez, ele apenas rompeu com o fluxo também. Igual ele fez nessas outras regiões, só que você observa que nessas outras regiões aqui embaixo, ele veio e mitigou o order block de demanda nesse caso aqui. Então, opa, olha só. Aqui nós temos esse order block, ou seja, temos uma ineficiência aberta ainda, certo? O mercado rompeu, deixou esse nível aqui de liquidez, depois de fazer um choque e um boss. E aí sim, esse aqui me deu interesse em entrar, porque a gente tinha essa região ineficiente também. Então eu pensei, essa ineficiência está sendo alimentado por essa liquidez desse fake boss aqui. Coloquei minha ordem de compra, 50% da região, stop no fundo e alvo na liquidez. Na virada desses 5 minutos interno aqui.
Poderia ser nesse topo aqui também, que já tá dando 2 para 1. E olha só. O mercado veio, fechou a ineficiência, consumiu a liquidez, pegou nossa ordem. Não lembro onde tá mais ou menos por aqui, né? E foi até o alvo ali. Mas é isso que eu quero que vocês entendam. Foi a construção, né, dessa operação e da maneira que ela foi feita. A gente poderia ter entrado aqui, acabei não entrando por conta dessa região, mas estaria dentro do plano. Depois ele fez um boss, uma barra muito forte. Você poderia esperar uma nova confirmação nessas regiões. Eu não esperei, porque depois que ele criou esse fake choke aqui, deixando ineficiência e essa liquidez, eu pensei, bom, aqui pode ser um bom momento para eu comprar, já que aqui para baixo não tem nenhuma ineficiência, a não ser aquela lá embaixo. Aquela lá embaixo. Então, como já tinha aberto o mercado brasileiro, depois abriu o americano, já tinha saído o IPC dos Estados Unidos, então você pode ver que as barras eram fortes para compra. Eu acreditei nesse trade e entrei. Mas agora o que eu quero te mostrar era justamente o trade contrário, que você poderia pensar em entrar e não estaria errado também. Então observa só como a narrativa muda completamente se você não entende os pontos que eu falo ou dentro do meu operacional. Cada um entende e consegue fazer de acordo com o seu próprio operacional. Então aqui eu quero te mostrar que é o seguinte: eu te contei toda uma história e contei uma narrativa por trás da minha operação aqui, que eu tive sucesso. Mas e se você estivesse olhando por uma outra perspectiva, que também não estaria errada? Vamos refazer tudo isso daqui e colocar por uma nova perspectiva. Observa que a gente tinha falado que a gente tinha essa estrutura interna dos 5 minutos, certo? Porque a gente está dentro da estrutura maior de 5. Dentro dessa estrutura aqui de 5, então nós consideramos como uma estrutura interna. Quando o mercado chega nessas regiões, ele não chegou a mitigar esse order block total, certo? A gente ainda tem uma região aqui de ineficiente. Eu vou colocar como, apesar de estar no mesmo time, eu vou colocar só com um ONC aqui para a gente saber que tem essa região aqui disponível. Então olha só, se a gente está trabalhando dentro dessa região interna, a gente tem nível chave ainda e order block não mitigado mais para baixo, você concorda que dentro dessa estrutura, se o mercado está colocando um fluxo comprador, olha só, topo, fundo, topo, fundo, topo mais alto de novo. Ou seja, a gente tem aqui uma estrutura do quê? Uma estrutura de alta, né? São pivôs de alta. Então a partir do momento que ele vem aqui e vira, você não poderia considerar aqui também como um choque de fluxo? Entende? Porque agora você está dentro desta região do 5 interna, numa região de desconto, ou seja, bom para venda. O mercado vem aqui e faz um choque de fluxo. Você ainda tinha essa região aqui para baixo, aberta com ineficiência, e essa região aqui de baixo ainda não mitigada. Então por que você não poderia acreditar que o mercado faria esse choque, voltasse aqui para testar e depois ele viesse atingir aqui para aí sim continuar alta se fosse o desejo dele? Então você está vendo que você teria essa possibilidade de fazer. E nesse caso aqui desse exemplo, você ainda poderia fazer tanto no toque, imagina, você poderia fazer uma venda, por exemplo, nessas regiões, com alvos aqui para baixo, ou você poderia fazer, esperar, como você está teoricamente do contra tendência, né? Você estaria dentro de uma estrutura de alta, então você está querendo vender contra tendência. Você poderia esperar uma nova quebra. Então você percebe que o mercado aqui, ó, ele subiu, desceu, subiu. Então a partir do momento que ele desceu aqui de novo, você vê que ele fez um outro choque de fluxo aqui, certo? O fluxo desse outro fluxo, entendeu? É como eu falo, é tudo uma escadinha. Então aqui ele também fez um choque, certo? Então aqui ele também fez um choque. Então você poderia ter vendido no pullback, com stop até um pouco mais curto. Quando o mercado desceu aqui, ele não conseguiu nem romper aqui. Se ele tivesse rompido, você podia pôr no zero, ou depois dele falhar o swing, né? Ele falhar de romper esse fundo para continuar a tendência, você já poderia ter colocado no zero um stop menor.
Só que eu quero te dizer o seguinte, se você está fazendo essa venda acreditando que ele poderia vir aqui tomar esses fundos como liquidez e mitigar o order block, eu não vou falar para você que está errado. Porque se estiver dentro do seu plano de trade e a sua narrativa for essa, não tem problema. É que a história que eu te contei antes dentro do meu trade, para mim fazia mais sentido, porque eu estava te mostrando que eu estava dentro de uma região de 5 mil. Primeiro que um 15 tinha virado, depois o 5 virou. O mercado chegou numa área de boa precificação, fez um choque. Então assim, eu prefiro acreditar que o mercado vai continuar e eu estou indo a favor da tendência, do que acreditar que o mercado vai chegar nessa região e vai descer para pegar aqui. Só que não está errado se você quiser fazer, entendeu? É o que eu estou te falando. É como você constrói a narrativa. Se você constrói a narrativa sempre dessa forma, você tem que ter gatilhos para se proteger. Aqui você entende que você estaria fazendo uma compra, uma venda contra a tendência. É isso que você tem que entender. Então, se você está fazendo uma compra contra a tendência, se você tomar um stop nessa venda, desculpa, você está fazendo uma venda contra a tendência aqui no caso. Então, se você fizer essa venda contra a tendência e estopar, você sabe o motivo que você está estopando. Você está estopando porque a tendência principal aqui dentro dessa estrutura é de alta e o mercado virou aqui. Só que se você fizer a venda e der certo, e o mercado realmente vier para cá e fizer esse desenho que você gostaria, tá tudo certo também, entendeu? Porque foi dentro do que você acredita. Então eu quero te mostrar que é isso que causa muita dúvida em muitas pessoas. Já causou muitas dúvidas em mim também. Só que a partir do momento que você tem um plano e você segue ele, fica muito simples você tomar a atitude. O meu plano era atingir o nível chave de high time frame e fazer um choque de fluxo. E foi isso que ele fez. Entendeu? Só que se por um acaso você não pegou esse trade que nem eu tinha comentado, e depois esse mercado, quando ele chegou aqui em cima, dentro dessa região, ele falhou em romper, certo? É esse topo, quando ele fez essa barra aqui. Ele não falhou em romper essa região? Ele falhou. Ele poderia realmente ter chegado nessa região de 5 interna, eu ter colocado a minha compra aqui, e o mercado vem aqui, ó, e faz o movimento para depois ele querer subir. Então assim, não é que eu fiz um trade porque eu sou incrivelmente bom na leitura. Não, hoje deu certo a leitura, mas poderia ter sido um stop esse trade, entendeu? Porque tem contexto para ele reagir a essa região de 5 para continuar vindo aqui para baixo. Só que como eu olho para o time frame maior, com referência para o meu menor, eu me sinto confortável em fazer aquele trade e não fazer a venda. Espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado tão complicado. Eu acho que esse conteúdo aqui foi bem legal, porque realmente isso acontece sempre e dá um pouco de dúvida, mas o que manda é a narrativa, é como você lê o mercado, né? E seguir o seu plano é sempre o mais importante. Inclusive, se você quisesse ter esperado aqui um novo alinhamento de fluxo, não seria de todo mal. Você seria só você seria só mais conservador, né? Porque ele já teria atingido essa região e ele poderia reagir. Então você poderia ter tomado um risco a partir do momento que o fluxo alinhasse nessa região de novo, tá bom? Mas aí, que nem eu sempre falo pra vocês, vai do plano de cada um. E é isso aí. Se você gostou do conteúdo, deixa um comentário, compartilha, curte. Tenho feito isso aqui pra ajudar vocês, espero que tenha ajudando. E é isso aí. Um abraço, até a próxima.